O tema da nossa aula virtual é justamente globalização, novas mídias e redes na sociedade da informação no âmbito da disciplina Economia Política do Audiovisual. Para justamente pensarmos sobre esses tópicos, nós temos 3 textos que serão trabalhados, analisados, refletidos por todos nós. Primeiro, o texto número 1, que é o texto do professor Gaëtan Tremblay, La Sociedade de la Información y la Nueva Economia, Promessas, Realidades e Falta de um Modelo Ideológico. Esse texto do professor Gaëtan Tremblay, que é um professor canadense da Universidade do Quebec, né, co-diretor do GRIS, que é um grupo de pesquisa na área de comunicação da maior importância. Ele trabalha com a economia política da informação e discute justamente o papel da informação e do conhecimento nessa nova configuração social que se tem a partir do final do século XX e se isso realmente leva à configuração daquilo que vem sendo chamado de sociedade da informação. Além disso, nós temos um outro texto do professor Alain Herskovitch, né, um professor francês radicado no Brasil há muito tempo, professor na Universidade Federal do Espírito Santo, que traz o texto Conhecimento, Capitalismo Material e Trabalho, alguns elementos de análise. Né? É um texto onde ele discute a passagem da produção para a forma mercadoria, como é que se dá isso nesse capitalismo contemporâneo, capitalismo cognitivo, como ele próprio chama em um dado momento, como é que se dá, por exemplo, a questão do trabalho, a passagem do trabalho concreto para o trabalho abstrato. Enquanto o primeiro texto do professor Gaëtan está num livro do professor Daniel Hernandes sobre economia política da comunicação, crítica da economia política, comunicação, cultura e sociedade de la informação, professor Daniel Hernandes da Venezuela, né, um livro editado na Venezuela que tem vários professores desta área da América em geral e alguns europeus também. Já o texto do professor Alain está no site do Unirevista aqui da própria Unicinos, num número especial que foi editado a partir dos textos publicados no ALAIC, realizado pela própria Unicinos em 2006, o Congresso Internacional da Associação de Latino-Americana de Investigadores de la Comunicação. Por fim, nosso terceiro texto trabalhado hoje é da professora Maria Manuel Borges, uma portuguesa, né, que é licenciada em filosofia e trabalhou e trabalha na área de ciências documentais, com pós-graduação, mestrado e doutoramento, né, dessa área de ciências documentais, especialmente na Universidade de Coimbra, onde ela trabalha até o momento atual como docente na Universidade de Coimbra, com foco na questão das ciências documentais, e ela nos traz um texto da propriedade intelectual do direito privado ao bem público, justamente como é que se dão as questões ligadas ao direito de propriedade nesse momento onde o conhecimento se alastra, se difunde, e ao mesmo tempo passa a ter uma centralidade dos próprios processos de produção. Mas até que ponto esse alastramento não se dá ainda com alguma forma de exclusão? O que a gente discute é que justamente os processos de exclusão muitas vezes até se modificam, né, se alteram, mas eles permanecem. Esse texto da professora Maria Manuel Borges está no Observatório OBS Journal, né, que é um periódico eletrônico português, mas que é ligado ao próprio Observatório Português e é editado em várias línguas, né, e grande parte dos textos, inclusive, está em inglês, e esse texto em particular está em português, mas ele procura discutir justamente as questões da sociedade da comunicação, sociedade da informação, nessa contemporaneidade, nesse capitalismo. É um periódico aberto, né, de livre acesso, e que também traz questões muito importantes para a gente discutir a temática de hoje, globalização, novas mídias e redes na sociedade da informação, como outras questões também muito importantes ligadas na chamada contemporaneidade. Eu trago ainda para vocês 3 textos que me parece que podem contribuir para a gente pensar questões envolvendo os tópicos centrais do nosso encontro. São livros que não estão aplicados diretamente para a aula de hoje, mas que podem servir para a leitura suplementar, para o aprofundamento e análise da temática tratada. Um desses livros é o livro Economia Política da Internet. Né? Esse livro, Economia Política da Internet,
editado pela Universidade Federal de Sergipe, é de autoria do professor César Bolanho, né, professor Dr. César Bolanho, conhecido também da área de Economia Política da Comunicação, professor da própria Universidade Federal de Sergipe e da Universidade de Brasília, né, o professor, justamente com o professor Alain Arscovitch, com o professor Marcos Castaneda e com o professor Daniel Vasconcelos. Ele tenta estabelecer um marco conceitual para nós discutirmos a questão da economia política da internet, imaginando que alguns elementos que trazem para a análise das indústrias culturais tradicionais podem ser incorporadas para a reflexão e a pesquisa acerca da internet, mas que outros elementos têm que ser agregados, porque justamente a própria lógica de funcionamento, a lógica, em princípio, predominante, que é a lógica de clube, da chamada economia da internet, ela demanda novos instrumentais reflexivos, né? Um outro texto que nós podemos trazer também é justamente o livro Comunicação e Educação na Sociedade da Informação, Novas Linguagens e Consciência Crítica. Esse livro é coordenado pelo professor José Manuel Pérez Torneiro. É um professor que justamente atua e coordena o mestrado em Comunicação e Educação da Universidade Autônoma de Barcelona, e é um livro editado pela editora Porto, de Portugal, e que traz uma série de autores. É uma coletânea, e nessa coletânea discute justamente o papel da educação nessa nova sociedade. Mais de 5 autores, né? Na verdade, há um total de 8 capítulos, além do processo conclusivo, que procura discutir esse binômio. Qual é a transformação que se tem na medida que o conhecimento passa a ter alguma centralidade maior na formação social? Como é que se dá o papel da educação? A educação, ela se mercantiliza, ao contrário disso, ela tende a um processo de universalização. A sociedade da informação existe, ela se aproxima da ideia de uma sociedade da comunicação. São questões importantes também tratadas nesse livro, Comunicação e Educação na Sociedade da Informação. Por fim, Sociedade da Informação e o Conhecimento, entre lo falaz e lo possível, da professora Délia Crove Drueta, né, coordenado por ela, na verdade, com a participação de diversos colegas que trabalham também a questão da sociedade da informação, da comunicação, passando também pela educação, professor Martim Becerra, professor Guilherme Mastrini, ambos da Argentina, professor Abraham Sixo, professor César Bolanho, professor Francisco Serra Cabaleiro, da Espanha. Enfim, uma série de colegas de diversos países buscam fazer esse tipo de reflexão também no plano da economia política da comunicação. A professora Délia Crove Drueta, né, ela trabalha e coordena, atua no pós-graduação em comunicação da Universidade do México, né, uma mexicana, uma pessoa que tem um largo trabalho na relação comunicação, conhecimento, educação, já com uma participação grande no Brasil, esteve inclusive já na Unicinos participando do Congresso da LAIC, e eu acredito que com esse conjunto de textos, mais outros tantos que podem ser buscados, né, por cada um de nós podemos avançar um pouco no processo de construção do conhecimento acerca do capitalismo da comunicação na contemporaneidade. Vamos todos, então, pensar, refletir juntos.